Queria agradecer a presença de vocês aqui. E queria também conhecer um pouco de vocês, né? Saber de que cidade vocês são. Vocês podem deixar no chat, podem falar. Osasco, legal. Ó, tem gente da Praia Grande, Santos, Guarujá, São Paulo. Muito bom. Olha, tem gente de Vitória da Conquista, Beatriz. A minha avó, né, a minha mãe também é natural de uma cidade vizinha, né, que é Cordeiros. São José dos Campos. Nossa, é maravilhoso isso, né? Muito bom, gente. Bom saber que tem gente de vários lugares e a gente está aqui para se conectar e somar. Bom, antes de eu começar a apresentação, falando sobre as espécies invasoras, que é a temática de hoje, deixa eu só limpar minha câmera, que eu não sei se está dando para vocês me verem direito. Acho que agora deve estar um pouquinho melhor. Vamos lá. Suas costas estão aparecendo. Bom, o meu nome é Vinícius Chalega, né? Eu sou cientista do mar pela Unifesp, sou biólogo de informação pela Unisanta, e no momento eu sou estagiária aqui do Aquário de Santos, né? Então é um prazer conhecer todos vocês, e eu espero que eu possa transmitir meu conhecimento. Se vocês tiverem dúvidas, pode me interromper, pode ligar o microfone, pode escrever no chat, que a Regina está aqui do meu lado, ela vai dar uma olhada também, se tiver alguma pergunta aí. Então, acho que a gente pode começar aqui, né? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender, como o nosso tema são espécies invasoras, o que de fato são espécies, né? Na biologia, a gente costuma definir, é até um pouco difícil isso, mas a gente costuma definir as espécies como seres que são capazes de se reproduzir entre si. Ou seja, quando juntaria um macho e a fêmea, ou não necessariamente, né? O macho e a fêmea, eles conseguem gerar descendentes, né? Eles conseguem gerar filhotes. E esses filhotes, eles precisam ser férteis para que isso seja considerado uma espécie, né? É um tipo de classificação, é um tipo de categoria que foi criada, né? Que tem como base o sistema de Linneu, para a gente poder separar os animais, porque o ser humano, desde os princípios, né? Ele tem essa questão de dar nome às coisas, de categorizar, de separar as coisas. E a gente tem que entender que espécies, a gente não fala só de animais. A gente fala de fungo, a gente fala de bactéria, a gente fala de planta. Todos os seres vivos, eles são espécies, né? E aí, eu trouxe alguns exemplos para a gente, né, aprofundar um pouco mais nisso, nessa questão do que é uma espécie. Primeiro, né, é o nosso querido gato, né? Os gatos, né, domésticos, eles têm diversas raças, como a gente conhece, né? Eles têm diversas formas, cores, tamanhos. E eu queria fazer uma pergunta. Vocês acham que todas as raças de gatos, elas têm as mesmas características? Não. Não, né? Olha só, a nossa colega aí respondeu que nem todos os gatos, né, mesmo eles sendo nem todas as raças de gato têm as mesmas características. Isso porque, né, existe uma coisa, né, que a gente chama de fenótipo. O que é o fenótipo? É a aparência, né? De certa forma, como o DNA daquele animal, ele é expresso para a gente, como é que ele aparece, né? E apesar de tudo isso, né, apesar de a gente ter diversas raças de gatos, elas são da mesma espécie. Exatamente. Todos os gatos domésticos, não estou falando dos silvestres, tá? Todos os gatos domésticos, independente da raça, eles são da mesma espécie. Por quê? Se você cruza um gato com outro, se ambos são domésticos, eles vão conseguir produzir um descendente, um filhote, vão conseguir se reproduzir, e esse descendente vai ser fértil, ou seja, ele também, quando ele for adulto, vai conseguir se reproduzir.
E uma coisa interessante, né, é que as espécies, o nome científico dela, ela é escrita em latim, como tá aí para vocês, Felis catus, que seria o nome científico do gato doméstico, e ela também é colocada em itálico, também para diferenciar, destacar do resto do texto, né, quando a gente vai ler. E por que que a gente usa o latim para dar nome científico para as espécies? Alguém sabe aí? Porque era a língua dominante na época. Talvez, né? Mas assim, a Juliana, a Júlia quer falar? É isso? Juliana? Não, é porque eu acho que é uma língua universal, então qualquer pessoa de qualquer país vai entender o nome daquela espécie, para não ter esse problema de cada país, cada lugar ter um nome diferente. Dividido entre, por exemplo, lobos, alcateia, gatos felinos, é isso? Então, a gente está falando, na verdade, sobre por que a gente usa o latim para dar nome científico às espécies. Na verdade, o que acontece, gente, o que a Juliana falou tem um certo fundamento, né? Mas é porque o latim é uma língua morta, né? O que acontece, né? O latim, ele vem lá do Império Romano, né? Que se expandiu por muitos lugares. Então, o que a Juliana falou de ser uma língua que acabou se espalhando para o mundo todo, de certa forma isso aconteceu. Só que é justamente porque é uma língua que está em desuso prático hoje em dia, que a gente tem a possibilidade de usar ela para dar nome a todas as espécies, de alguma forma. Mas isso é uma convenção, né? Poderia ser alguma outra língua? Poderiam estabelecer alguma outra língua para isso? Poderiam, mas escolheram o latim porque era mais prático, né? E essa questão de usar o itálico também é convenção, é porque fica mais fácil destacar o nome da espécie assim num texto para a gente ler. Uma coisa interessante também de destacar, que não é necessariamente, né, as características físicas que vão separar uma espécie da outra. Para a gente ver, a gente tem o exemplo das raças dos gatos. Mas também pode acontecer muito de, numa mesma espécie, por exemplo, o fato do animal ser macho ou fêmea acabar influenciando nisso. Então, existe o que a gente chama de dimorfismo sexual, que é quando o macho e a fêmea, eles têm características físicas, a aparência diferente. Isso acontece em muitas espécies. O Patrick fez uma observação aqui na atividade do tempinho, dos escorpiões, você viu? Patrick, ele fez uma observação aqui para a gente, deixa eu dar uma olhada. Alguns escorpiões reproduzem-se assexuadamente por partenogênese, em que os óvulos se desenvolvem diretamente em embriões sem serem fecundados por um macho. A partenogênese, ela acontece em algumas espécies, né? Que é quando a fêmea ela é capaz de se reproduzir, né? Ela gera praticamente uma cópia dela sem a necessidade de ter um macho. Isso acontece também em algumas espécies de tubarão, tá? É um pouco mais difícil de acontecer, mas acontece também. Como o Patrick colocou, o uso do itálico é para qualquer língua estrangeira, é padrão ABNT. Exatamente. Né? Mas eu tô aqui na questão da justificativa, né? Da gente usar isso como norma padrão, seria realmente para destacar do texto e mostrar que é uma coisa diferente do comum que a gente está escrevendo. Mas faz todo sentido isso, Patrick. Muito obrigado pela sua contribuição. Mas aquela pergunta que eu fiz, por exemplo, se ele é dividido, por exemplo, equíneos, cavalos equíneos, lobos alcateia, o que significa? Seria que língua é essa? Então, isso aí Nossa, você está falando meu de Deus. São coletivos. Isso, são coletivos, tá? Então a gente fala cardume, a gente está falando de um grupo de peixes. Quando a gente fala alcateia, né? Um grupo, por exemplo, de lobos. Quando a gente fala manada, pode estar falando de um grupo, por exemplo, de elefantes, tá? Isso e essas palavras, na verdade, elas estão no português, né? Elas não estão no latim, como diferente dos nomes científicos. Ficou claro? Ficou sim. Ficou? Obrigado, Fernanda. Bom, outro exemplo que eu queria trazer para vocês é que quando a gente tem, no caso dos equídeos, né, que é aquele grupo que tem os cavalos, os asnos e as zebras, né, tem as éguas também. A égua, na verdade, ela é a fêmea do cavalo, né,
e o asno é a mesma coisa, quase a mesma coisa que o jumento. Quando a gente tem o cruzamento dessas duas espécies diferentes, a gente consegue produzir um indivíduo, consegue produzir um filhote, mas o que acontece é que esses filhotes geralmente são inférteis. Ou seja, quando a gente tem ali a produção da mula e do burro, que é o cruzamento do jumento com a égua, se for fêmea é a mula, se for macho é o burro, a gente vai ter animais que não, quando eles estiverem mais maduros, mais adultos, eles não vão conseguir se reproduzir, não vão conseguir gerar outros filhotes. E é por isso que eles não são considerados uma nova espécie, uma espécie nova. Eles são o que a gente chama, na verdade, de híbrido, né? Os animais híbridos, eles são cruzamentos entre duas espécies diferentes. E eles não costumam acontecer de forma natural, geralmente é induzido, né? E aí, aqui eu trouxe para vocês o exemplo da jundiara, né? Que é um peixe, inclusive, que a gente tem aqui no aquário, que ela é o cruzamento entre a caixara e a pirarara, né? Não é um animal que ocorre de forma natural, mas em alguns momentos, né? Alguns cultivos, né? Na piscicultura, na aquicultura, acabaram liberando esses animais na natureza e por isso, em algum momento, eles podem aparecer lá. Vocês podem conhecer a jundiara também como peixe pintado, né? Bom, e aí eu trouxe uma coisa legal para vocês, né? Que é sobre o filme Shrek. A gente tem o personagem, né? Que é o burro. O burro, né? No caso, é um animal que existe e ele é o cruzamento, né? Entre a égua ali e o jumento. E uma coisa super incrível desse filme, né? É que o burro, que é um animal que teoricamente seria infértil, ele não seria capaz de se reproduzir, ele foi lá e teve filhote com um dragão, que é um ser mitológico, né? Mas assim, fantasia por fantasia, né? Tudo pode acontecer, mas é uma coisa super engraçada, né? Então a gente pode começar a observar esses filmes, né, de fantasia, do mítico, com um pouco mais um olhar um pouco mais atento, né, para as questões biológicas e começar a desmitificar algumas coisas. Bom, e aí as espécies elas podem ser nativas ou exóticas, né? Uma espécie ela é nativa quando ela acontece naturalmente naquele lugar. Então, tem todo um histórico da existência e da permanência daquela espécie ali. E a exótica é quando ela não acontece naturalmente naquele lugar. Então, por exemplo, uma espécie que durante um tempo vai de 100 anos, ou, na verdade, muito mais que isso, né? Não costumava ver lá. E do nada ela começou a aparecer ali. Opa, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha, né? Isso não costumava estar aqui. Então, essa é uma espécie exótica. E o fato dela ser nativa e exótica depende do referencial. O que eu quero dizer? Uma espécie que é nativa aqui para o Brasil pode não ser nativa, né? Por exemplo, lá na China. Ou ao contrário. Eu trouxe exemplo para vocês do mexilhão dourado, né? Que é uma espécie exótica aqui no Brasil, né? Que ela veio para aqui, mas ela é nativa na China, né? E em alguns outros países asiáticos também. Bom, e as espécies? Focando um pouco mais nas espécies nativas, vocês sabem me dar algum exemplo de espécie nativa? Que é natural aqui do nosso país? Ou da nossa região? Ou da região que vocês vivem? Eu vou mostrar um para vocês. Caranguejo. Caranguejo? Qual tipo de caranguejo? Colocaram o TXL. Lobo-guará, Abelha sem ferrão. gambá de orelha preta, arara azul. Que mais, gente? Mico-leão dourado, todos aqueles que aparecem nas notas, com certeza, vocês podem ter certeza que é nativo, né? Tem o Pode falar, Patrícia. Oi? lobo-guará. Lobo-guará, muito bem. Lobo-guará. A Gisele falou abelha sem ferrão, depende da abelha. Vamos lá. Continuando aqui, eu trouxe um exemplo bem legal para vocês, que é um dos meus favoritos, né? Um exemplo de espécie nativa, que é a pantera onca, né?
Esse é o nome científico dela. Vocês sabem o nome popular dela? Onça pintada. Onça pintada, muito bem, né? Ela é uma grande predadora, né? Um dos maiores felinos das Américas. E vocês estão vendo aí nessa imagem, ela está caçando um jacaré, né? Para poder se alimentar. E isso é incrível para mim. Eu acho que, não sei, eu não consigo imaginar um outro animal sendo capaz de fazer isso, né? Vamos lá. Bom, e eu queria falar também um pouquinho com vocês que, além das espécies nativas e exóticas, existem aquelas espécies que aquelas barreiras de definir o que é um que é outro fica um pouco mais confuso, que nem as espécies que são migratórias, espécies com distribuição circunglobal. O que isso significa? São aquelas espécies que, em uma época do ano, estão num lugar e, na outra época, estão no outro. E distribuição circunglobal significa que muitas espécies elas ocorrem em vários lugares ao mesmo tempo, às vezes na mesma época do ano. Oi, Juliana, não está aparecendo os slides para você? Alguém mais está com esse problema, gente? Senão eu posso reiniciar a apresentação, interromper a apresentação e voltar. Não, acho que deve ser o aparelho dela. Tenta entrar novamente na reunião, que aí eu acho que vai resolver o problema. Tá normal, tá tudo bem. Bom, gente, continuando. Essa daqui é a tartaruga verde, tá? O nome científico dela é Chelonia midas. E aí, a tartaruga verde, ela é esse animal que é uma espécie migratória e que tem uma distribuição muito ampla, né? Vou mostrar aqui no mapa para vocês. Ó, essa região aqui mais escura, né, que vocês estão vendo aqui, nesse mapa, é todo o espaço que ela ocorre. Para vocês terem noção. Tem esses pontinhos vermelhos que, se eu não me engano, alguns não estão bem colocados, né? Mas são algumas áreas de desova, né? Onde ela costuma fazer os seus ninhos. E aí a gente vê que ela tem uma distribuição muito grande por todo o planeta, mas dentro da região tropical. Então ela quer aquelas águas com temperaturas mais medianas, quentes, né? Ela não costuma ir muito para os polos, né? Isso aí geralmente não vai acontecer. Mas, mesmo assim, isso mostra pra gente que quando a espécie ela é aquática, principalmente quando ela é marinha, as barreiras de definir, poxa, essa espécie é daqui, essa espécie não é, fica um pouco mais confuso. Então, a gente tem que olhar com um pouco mais de cautela, né? Pode falar, Renato. Alguém quer falar alguma coisa? Bom. E aí, eu queria que vocês, né, imaginassem aqui comigo o seguinte cenário. Vamos imaginar que a gente está numa festa, e aí tem algumas pessoas que foram convidadas e outras que entram de penetra. As pessoas convidadas são as espécies nativas, ou seja, elas são daqui, elas vão entrar. As penetras são as espécies exóticas, ou seja, elas não são naturais daqui. E detalhe, se ela é penetra, é porque alguém deixou entrar. E aí eu pergunto para vocês, quem que vocês acham que geralmente deixa ela entrar? Quem geralmente traz ela? O ser humano. O ser humano é o principal, disparado, né? Não estou falando que não pode acontecer de outras formas, mas geralmente está ligado a uma atividade humana, não tem como, gente. E aí, existem as espécies exóticas não invasoras, né? E a gente pode imaginar ela como aquela pessoa que não foi convidada para uma festa, entrou de penetra, mas ela fica na dela, ou seja, ela não está causando problema. Ela não é daqui, mas ela está na dela, até o momento, né? Então, é uma espécie exótica não invasora, é aquela que não causa impactos negativos significativos. Eu não gosto muito de usar essa palavra, significativo, porque para mim todo impacto negativo deveria ser válido, mas os cientistas usam esse termo, vou usar também. Ela não causa impactos significativos na biodiversidade e no equilíbrio do meio ambiente. Ou a gente ainda não tem conhecimento de quais são esses impactos. Tem isso também. Às vezes uma espécie ela ainda é considerada não invasora
porque a gente ainda não compreende quais são os impactos dela ali. Certo? E aí a gente tem as espécies exóticas invasoras, que são aquelas que não foram convidadas para a festa, mas elas entram mesmo assim e ainda quer arranjar confusão, ainda quer causar, né? Então, são aquelas espécies que vêm de fora, né, que não são naturais do lugar, e aí elas causam impactos negativos que são significativos, né? Elas causam impactos muito grandes no equilíbrio ambiental. Todo mundo conhece alguém assim, né, que não foi convidado na festa, chega e ainda quer causar, ainda quer fazer arruaça. Essa estrelinha. E aí, eu trouxe um exemplo bem legal para vocês também, que as espécies invasoras, elas são tipo os impostores do Among Us. Alguém já jogou esse jogo? Eu sei que ficou muito em alta na pandemia, principalmente o pessoal um pouco mais novo, que talvez tenha visto isso em algum lugar. Então, para quem não conhece o jogo, Patrícia, quer falar? Pode falar, Patrícia. Patrick fez uma observação aqui no chat. Peraí. Foi sem querer, eu não queria falar, não. Ah, tudo bem. Bom, voltando, as espécies invasoras, elas são tipo os impostores do Among Us. Para quem nunca jogou esse jogo, como que ele funciona, né? Tem uma tripulação, são esses carinhas aqui, ó, cada um tem uma cor diferente, e aí eles estão numa nave espacial. E aí, dentre eles, tem um impostor, que é um cara que quer fazer o mal ali. Qual que é a missão do impostor? Matar todo mundo da tripulação. Essa é a missão dele, né? Não estou falando que essa é a missão das espécies invasoras. Mas no meio do caminho, isso pode acontecer, né? E suponhamos que os tripulantes, os demais que não são impostores, eles são as espécies nativas. Então, tá funcionando mais ou menos como esse jogo, entendeu? Mais ou menos assim. E aí, eu queria apresentar para vocês alguns exemplos de espécies exóticas invasoras que estão afetando bastante o nosso país, não só no nosso país, mas outros também, né? A primeira delas é o coral-sol. Coral-sol, na verdade, tem duas espécies, né? Tem o Tubastrea treae, nossa, é até difícil para mim falar, Tubastrea tagusensis e Tubastrea coccinea, né? A diferença entre as duas ali está um pouco física, que a gente consegue enxergar, né? Se eu não me engano, a tagusensis, ela que é um pouco mais amarelada e a outra que é um pouco mais alaranjada e avermelhada. Gente, enfim, né? Vocês entenderam que são duas, elas são muito semelhantes. As diferenças entre elas, características físicas, dá para a gente notar em algum momento, mas o importante é a gente tratar o quê? Como que ela chegou aqui, gente? Vamos lá, como que isso aconteceu? O principal modal, né, a principal forma das espécies marinhas, principalmente, de chegarem de um lugar para o outro, do qual elas não pertencem, né, e se tornarem e serem introduzidas ali, geralmente são os navios. Os navios. E vocês sabem me dizer mais ou menos onde um animal como esse poderia se alojar ali no navio? Alguém tem conhecimento disso? Lembrando que é um coral, que é um animal que gosta de ficar ali fixado em algum lugar. A parte externa, o leme, por exemplo. E, Vinícius, também tem a questão de muitos anos atrás, as geleiras, né? Se não fosse da parte externa da geleira, até o próprio elemento aí poderia ser congelado, sobreviver por muitos anos e ser descongelado num país tropical ou em outro continente. Isso. Então, o Patrick ele está levantando uma questão aqui, né? Eu não sei se eu entendi direito, né? Sobre alguns organismos que estariam, por exemplo, congelados ali, né? Aprisionados ali nas geleiras e por causa das mudanças climáticas, derretimento das calotas polares, eles começaram a ser liberados, é isso? Exatamente. Entendi. Inclusive, isso pode trazer novas doenças, viu, gente? Vocês têm que ficar de olho nisso, viu? Mudança climática é coisa séria. A gente está sentindo os efeitos, inclusive, né? Deixa eu ler aqui os comentários. Falaram aqui do navio, no casco. Exatamente, gente. Vocês acertaram. No casco do navio. E aí, existem também algumas hipóteses, né? Não algumas hipóteses, mas algumas afirmações, né? De que também tem a ver com água de lastro. Vocês já ouviram falar nisso, água de lastro? Algumas pessoas já, outras não. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês uma imagem.
Olha só. Água de lastro, ela... Peraí. Deixa eu inserir a imagem para vocês. Né? Ok. Acho que agora vai dar para ver melhor. Bom, a água de lastro, né? Ela está dentro de um compartimento, né? É uma água que fica dentro de um compartimento embaixo do navio, né? Na parte mais interior. E aí o que acontece? Esse tanque, né, de lastro, ele é enchido e esvaziado com uma certa frequência, né? E se em um dado momento ele recebeu água enquanto ele estava numa região e ele foi esvaziado na outra região, ele pode muito bem ter captado ali o organismo e ter esvaziado ele em outro lugar. Isso pode acontecer pelo fluxo da água, né? E aí, no caso do coral-sol, a gente tem um problema muito grande também dele aqui, principalmente na Laje de Santos, né? É uma das áreas afetadas aqui no estado de São Paulo. E como que como que está sendo lidado até o momento com ele, né? Até o momento é a extração física, mecânica. E lá tirar ele. Inclusive, né, justamente por conta, né, dele ser uma espécie invasora, que a legislação, de alguma forma, ela tem uma brecha, né, que ela vai permitir que qualquer pessoa chegue lá e tire aquele animal dali e pronto. Porque é uma espécie invasora, né? E tem a questão também, o que a gente faz, por exemplo, quando a gente coleta esse animal? O que a gente pode fazer? O que a gente faz com o esqueleto dele, por exemplo? Né? O que a gente faz com o que sobra ali, quando a gente tira ele dali? Vocês têm alguma ideia? No momento, né, não tem nada específico que a gente pode fazer com ele, a não ser usar para atividade de educação ambiental, né? Até do meu conhecimento até o momento. Mas existem alguns estudos que estão sendo feitos para... Não sei se foram colocados em práticas ainda, vou pesquisar melhor depois, para usar ele de alguma forma para enriquecer o solo, né? Não tenho certeza, porque é um esqueleto de calcário, né? E também para construção civil, né? Pode ser usado para construção civil em algum momento, né? Isso é uma boa utilidade, né? Uma coisa a se pensar. E aí, outra espécie que eu queria, né, mostrar para vocês é o peixe-leão. O peixe-leão, né, não tem essa espécie é a mais comum, né, a Pterois volitans, que é o peixe-leão vermelho. Mas existem outros tipos de peixe-leão, até de diferentes gêneros, tá? E aí, vocês conhecem um pouco dele? Já ouviram falar nele, pelo menos, alguma vez? Algumas pessoas sim, beleza. Outras não. Então, o peixe-leão, ele vem lá do Indo-Pacífico, né? E o problema é que, vocês estão vendo esses espinhos dele? Eles têm toxinas, né? O que torna ele um excelente competidor. Ele é um excelente competidor. E outra coisa, ele não tem predador natural aqui na nossa região, né? Eu digo no Brasil, né? Na América do Sul. E isso faz com que ele seja um excelente competidor por espaço e por alimento. E esse peixe, gente, ele come de tudo. Peixe, molusco, crustáceo, ele come praticamente de tudo, né? Principalmente quando a gente fala de animais, né? Ele come praticamente qualquer coisa. É incrível. Aí você junta um peixe que come praticamente qualquer coisa e que ele tem uma toxina ali, que ele consegue evitar possíveis predadores que poderiam existir aqui. Vai, por exemplo. Pô, o cara vai dominar. E aí, novamente, entra aquela questão dos navios, água de lastro. E aí a gente fica
pensando, quem novamente foi o responsável, que tipo de atividade foi responsável por trazer esse animal para cá? Foi a atividade humana. Uma espécie, né, que vocês talvez não saibam, vocês vão ficar surpresos até, não sei, alguns sim, outros não, de saber que é exótica invasora, é a jaqueira. Pois é, a jaqueira, ela não é natural do Brasil. Caiu o mundo de todo mundo. O nome científico dela é Artocarpus heterophyllus, né? E ela é natural de países asiáticos, principalmente a Índia, se eu não me engano. E aí, o que acontece, gente? A jaqueira, ela é boa, muito boa pra gente, né? A gente adora comer a fruta dela. Mas vamos pensar aqui do lado ecológico. Vamos olhar a figura completa. O que acontece? A jaqueira, alguém já viu uma jaqueira pessoalmente? Se já viu, sabe que ela é uma árvore grande, que tem folhas grandes também, relativamente grandes. E detalhe, essas folhas são muito resistentes. Justamente porque ela é muito grande e porque as folhas dela são muito resistentes, que ela acaba impedindo, absorvendo muito da luz solar. E aí, aquelas plantas nativas que são menores, que estão ali mais próximo do solo, como é que elas ficam se elas estão perto de uma jaqueira dessa? Dificilmente elas vão conseguir absorver a luz solar ali, porque a jaqueira tá ali daquele jeito, entendeu? Pegando tudo para ela. Deixa eu ler aqui um pouquinho os comentários de vocês. A Tamiris falou que em Ilhabela é cheio de jaqueira. Pois é. E detalhe, vocês já abriram a fruta? Vocês já comeram ela? Vocês viram o tanto de semente que essa fruta tem? Gente, quando esse fruto cai no chão e essas sementes, em algum momento, elas vão ali entrar em contato com a terra, não vai ser uma, vai ser várias. Vão várias jaqueiras que vão começar ali. Olha, o Patrick trouxe uma contribuição muito interessante. Passarinhos costumam comer os frutos e levar as sementes para outros lugares, contribuindo para novas plantações. Isso é verdade, né? Muitos animais ajudam, né, na polinização e no transporte das sementes de diversas plantas, não só das nativas. Em algum momento eles podem contribuir com a invasora. Até roedores também. Importante salientar isso. E aí, gente, além disso, por conta da propagação muito rápida, muito ampla da jaqueira, principalmente na Bahia, se eu não me engano, elas se adaptaram melhor à região ali Nordeste, né, de alguma forma. Não que elas não possam existir em outras, mas assim, aclimatadas mesmo, né? A população de sagui começou a aumentar desesperadamente. Sagui, que no caso é uma espécie nativa, o número da população começou a aumentar exponencialmente por conta da jaqueira, que também continuava crescendo. Então, vocês imaginam comigo o desequilíbrio que vai causar, do nada, um animal que tem uma espécie, um número de população ali controlado, ele começar a crescer muito. Vocês acham que as coisas vão continuar da mesma forma ou vai desequilibrar e vai bagunçar tudo? O que vocês acham que vai acontecer? Tô vendo que o pessoal, a maioria, acha que não vai ficar bem, né? Então, vocês já ouviram a frase de que tudo que é demais não faz bem. E isso serve em qualquer situação, principalmente na natureza, porque a natureza trabalha muito em cima do equilíbrio, gente. Não dá para ter uma superpopulação, superlotação de sagui. Também não dá para ter uma superpopulação, superlotação de jaqueira. Primeiro que a jaqueira não era nem para estar aqui. Mas a jaca é gostosa. Aí eles não vão aqui, mas a jaca é gostosa. E agora? E aí a gente entra no dilema, né? Ó, o Patrick falou aqui, por exemplo, a praga
de gafanhotos no Egito, descrito na Bíblia, o excesso de gafanhotos foi um grande impacto negativo. Exatamente, né? Quando a gente tem uma quantidade enorme de um tipo de espécie, independente se a gente tem uso comercial para ela ou não, ela vai fazer mal ecológico, e esse mal ecológico que ela vai causar não vai compensar o bem econômico que ela vai ter. Não vai compensar. Caramujo africano. Trouxeram pra cá com uma invenção, né? A Edna acabou de citar um outro exemplo aqui pra gente. A Edna tá aqui do lado falando comigo. O caramujo africano, vocês já devem saber dele, né? Mais pra frente eu vou falar um pouquinho também. Bom, e aí, o que muitas espécies invasoras, o que muitos casos de espécies invasoras bem-sucedidos têm em comum? O que acontece, o que essa espécie ela tem que ter, geralmente, né, dentro do histórico de várias espécies invasoras, o que ela geralmente tem para ela conseguir se dar bem no lugar? Ó, a Juliana já falou algum aí, ó. Não tem competidor. Não tem competidor. Já é uma coisa. O Patrick está falando de mutualismo obrigatório. Em que sentido, Patrick, mutualismo obrigatório? Consegue me trazer um exemplo? No sentido de fazer a parceria com outra espécie, ou questão de alimentação ou de proteção. Tá, então essa interação ecológica ela vai promover uma facilidade maior dela chegar. Mas isso seria com... dizer, a espécie exótica chegar, ela tem acabar desenvolvendo um caso de mutualismo com uma espécie nativa. Também. Entendi. Quem mais? O que mais vocês acham que pode acontecer? A Anne reforçou aí, elas não possuem predadores. Vou apresentar alguns casos aqui para você, né? Para vocês, algumas características muito interessantes. Olha só, a Juliana trouxe aí pra gente. Facilidade reprodutiva. Facilidade reprodutiva não é bem a palavra, mas tem a ver com reprodução. Tem a ver com reprodução, a gente vai abordar aqui. Bom, primeira coisa é rápida adaptação ao local. E aos estresses que aquele local vai trazer, né, para aquela espécie. Geralmente, se é uma espécie que vem de um clima parecido para o lugar que ela vai ser inserido, ou seja, se ela vem de um lugar em que o clima é parecido, por exemplo, com o local que ela foi inserido, é muito mais fácil dela se adaptar. Vocês concordam comigo? Já é uma coisa. Então, isso, né, essa rápida adaptação ao local e aos estresses que o ambiente vai ali colocar no animal para ele sobreviver, a gente chama de plasticidade fenotípica. Meu Deus, que palavrão, que coisa difícil. Vamos lá, calma. Plasticidade fenotípica. Plasticidade, gente, vocês conhecem o plástico. O plástico não é aquele material maleável, né? Não é aquele material que a gente consegue transformar em qualquer coisa. Então, maleabilidade significa isso. Plasticidade também. Fenotípica por quê? Porque a gente está falando de características físicas. Fenótipo está relacionado a características físicas e também, de certa forma, ao comportamento, né? Então, quando a gente fala de plasticidade fenotípica, é uma rápida adaptação das características físicas e comportamentais do animal que vai tornar ele apto, ou seja, vai tornar possível que ele esteja naquele ambiente. Permaneça ali, né? E quando a gente fala de fenótipo, ou seja, das características físicas e comportamentais, a gente está falando de uma predisposição. E essa predisposição ela é genética. Por quê? O fenótipo, as características físicas, ele é a expressão dos genes, é a expressão do DNA. Entenderam? Então, a genética ela também entra aí para o jogo, né, de alguma forma, para contribuir. Isso vai dizer, ó, essa espécie aqui, nesse ambiente, não vai dar. Ou essa daqui vai dar e vai se dar melhor que as nativas, às vezes. Outra característica interessante, né, são os múltiplos tipos de reprodução. A nossa colega falou aí de facilidade de reprodução. Pode entrar nisso, né? A gente tem dois tipos de reprodução assim principais, né?
que é a sexuada, e a assexuada. O que isso significa? A reprodução sexuada é quando, para ter filhote, tem que ter ali o macho e a fêmea para trocar os gametas, né? Precisa ter ali o macho e a fêmea para se reproduzir. A assexuada é quando não precisa ter o sexo oposto. Não precisa dele para se reproduzir. Um animal que faz isso, né, que tem os dois, reprodução sexuada e assexuada, são os pólipos, né? Como, por exemplo, o coral-sol. O coral-sol, ele consegue fazer esses dois tipos de reprodução. Ele consegue ali liberar o gameta, né? O macho e a fêmea liberar ali e gerar um filhote, né? Gerar uma larvinha. E também consegue fazer isso através de uma fissura, né? Consegue ali basicamente ele se clonar. A reprodução assexuada é basicamente o animal ele se clona. Praticamente isso. Se você for analisar depois o DNA, você vai ver que os genes são todos iguais. Isso, de certa forma, a reprodução assexuada ela confere uma vantagem, né, de ser muito mais rápida, gasta menos energia, digamos assim, né, do que a reprodução sexuada. Mas, levando em consideração, né, a permanência da espécie, a reprodução assexuada ela diminui a diversidade genética. Ou seja, a diversidade de tipos de genes que estão sendo ali trabalhados por aquela espécie. E com isso, né, se ela só se reproduz assexuadamente, pode ser que em algum momento isso comece a prejudicar ela. Né? Por isso que é interessante já ter os dois, ou ter pelo menos principalmente a um, né, que é a reprodução sexuada. E aí a gente tem alguns casos de espécies hermafroditas. Nesse caso, elas têm mais vantagem ainda. Por quê? Porque ela tem ali os dois gametas. Ou seja, ela tem ali o feminino e o masculino. E se ela encontra ali um outro indivíduo da mesma espécie que tem os dois também, ela pode ir ali e compartilhar. E vai lá e consegue sucesso reprodutivo. Muito mais fácil, né? E aí, um exemplo aqui de espécie hermafrodita, o caracol africano, né? O nome científico é Lysachatina ulica, né? E isso é muito comum, né, nos moluscos, como o... Moluscos não, perdão. Tá certo, moluscos como o caracol. Olha só, o Patrick falou, melhor exemplo são as baratas, são muito adaptáveis. Bom, além de tudo isso, né, a gente tem a questão da espécie ter a habilidade de trocar de estratégia reprodutiva. O que isso significa? Existem duas estratégias principais de reprodução, gente. A R e a K. A estratégia R é aquela em que a espécie ela consegue produzir um grande número de descendentes, grande número de filhotes, de sementes. Só que ela não tem nenhum cuidado parental, ou pouco cuidado parental. Ou seja, não tem aquela ali, a questão da mãe ou do pai estar ali com o filhote, cuidando e protegendo essas coisas, né? E justamente por isso que a estratégia R tem uma alta taxa de mortalidade. Os animais, eles morrem com mais facilidade, né? Alguém consegue imaginar aí um animal que tem uma estratégia R, que seja, tipo assim, que produz um grande número de filhotes, mas que não tem muito cuidado parental, e aí a chance do filhote morrer é muito grande. Tartarugas, né? As tartarugas, elas fazem a desova ali na praia, elas botam bastante ovos, né? E aí elas não têm um cuidado parental, né? A Patrícia tá falando cobras. Olha, Patrícia, algumas cobras, elas têm cuidado parental, sim. Elas ficam ali fazendo um ninho e ficam ali aquecendo os ovinhos delas. Polvos, depende. Depende. Né?
Eu acredito que a maioria dos povos, eles têm cuidado parental também, gente. E principalmente se eu não me engano, eu acho que é o povo gigante do Pacífico. Deixa eu ver se é o povo gigante do Pacífico. Eu acho que é. Que aí a fêmea, ela morre logo depois da reprodução, como a Ana falou aí. Porque ela passa os últimos momentos dela cuidando dos ovos e depois ela morre. Bom, além da estratégia R, a gente tem a estratégia K, que é o inverso da estratégia R, praticamente, basicamente, né? Então, a estratégia K é aquela que o animal ele tem poucos descendentes, mas os poucos que ele tem, ele cuida, ele investe mais tempo em cuidado parental. Isso é muito importante, principalmente quando uma espécie invasora quer se estabelecer ali, porque vai tornar aquele animal mais apto a competir por alimento, mais apto a competir por espaço. E isso vai dar maiores chances de sobrevivência, né? Tá. Pinguins. Muito bem, pinguins tem geralmente estratégia K, né? Baleia, estratégia K. Gato, cachorro, estratégia K. A maioria das aves também tem estratégia K. Muito bem, gente. É isso aí. Bom, além de tudo isso, essas espécies geralmente têm um desenvolvimento muito rápido. Ou seja, o tempo que ela leva da infância, né, ali da juventude da espécie, até se tornar um adulto e poder se reproduzir, é muito rápido, né? Se esse desenvolvimento é rápido, mas quanto mais rápido ela cresce, né, ela se desenvolve, mais rápido ela consegue se reproduzir, gerar outro indivíduo e vai indo nessa. Os humanos também têm cuidado parental. Alguns. A gente já falou aqui alguns. Muitos não têm, né? Isso é verdade. Infelizmente, o ideal é se fosse todos, mas infelizmente alguns não. Bom, e além disso, como já citaram antes, geralmente essas espécies não possuem predadores naturais no local em que elas foram introduzidas, né? Isso é muito, esse é o mais comum, né, de todos eles, digamos assim. E aí, eu queria apresentar para vocês também o caso do sapo cururu. Vamos lá. O sapo cururu, que ele é muito comum nas Américas, né? Ele tem uma certa distribuição boa também no Brasil. Essa espécie aí, que é o Rhinella marina, ela foi introduzida na Austrália, né? É uma espécie que foi trazida das Américas para a Austrália para poder conter as pragas das plantações de cana-de-açúcar, principalmente da cana-de-açúcar. Só que aí, chegando lá, né? O besouro, uma espécie de besouro, eu acho, se não me engano, que era a principal que estava causando problema ali, os sapos não queriam comer, eles não gostaram. E aí, não resolveu o problema da plantação, mas trouxe uma coisa assim incrível para a Austrália. Uma bioinvasão, gente. Uma bioinvasão. Eles começaram a se reproduzir, a se espalhar loucamente. Eu tenho até um GIF para mostrar para vocês. Olha isso. Olha isso. No decorrer dos anos, ó. E se eu mostrar o mapa de 2008, tá maior ainda. Pois é. E aí, nessa de, não, uma solução fácil e simples. Vão pegar os sapos daqui, levar para lá, colocar lá, eles vão comer todos os insetos que estão atrapalhando nossa plantação, acabou solucionando o problema. Só que não, né? Só que não. Não é fácil assim as coisas que se resolvem. E a maioria dos problemas de bioinvasão justamente está relacionada a isso. Pega uma espécie, leva para outro lugar, porque eu acho bonita. Aí vai lá, joga a espécie no, por exemplo, se for uma espécie aquática, joga num rio do qual ela não é natural, joga no oceano, de onde ela não é natural.
Ou pega para combater alguma praga e causa outra praga. Não faz sentido isso, né? Pois é, gente. Por isso que a gente está falando sobre isso. Por isso que a gente está falando de espécies invasoras. Porque esse é um problema muito grande. Não é um problema recente. Vocês estão vendo o ano em que isso foi inserido? 1940, que eles foram colocados lá. Pois é. Os caranguejos africanos foram trazidos para serem utilizados como se fossem sapatos, né? Escargot. Olha, a Edna lembrou muito bem aqui, Edna. Fala aqui pra gente mais alto. Que os caramujos africanos, né? Foram trazidos para se tornarem assim iguarias. E aí, quando perceberam que não seria possível, aí não tinha mais o que se fazer, né? Agora é super difícil, né? Qualquer chuvinha, em qualquer espaço, se prolifera assim, de forma absurda, né? Pois é, gente. E aí a gente vê, né? Não caiu no paladar do povo, o povo não gostou muito. Mas tem uma boa notícia para vocês sobre o sapo cururu. Já é alguma. Já é uma, né? De tantos problemas com bioinvasão que a gente tem. Que é o fato de que alguns cientistas estavam estudando, né? Buscando uma solução para combater a bioinvasão do sapo cururu. E aí, eles, olhando os estágios de desenvolvimento do animal, eles descobriram algumas coisas muito interessantes, né? Eles fizeram até uma extração dos químicos que haviam ali no sapo cururu. Inclusive, vocês sabem que o sapo cururu ele tem veneno, né? Tem toxina. Por isso que é muito difícil até na Austrália. Gente, para um animal não ter um predador natural na Austrália, que a Austrália, Deus me livre. Eu falo assim, eu adoraria conhecer, mas Deus me livre, do tanto de animal estranho que tem lá. Imagina, né? Poxa, pro sapo cururu fazer tudo isso, ele tem que ser tem que ser o cara, né? E aí, estudando o desenvolvimento desse sapo, eles perceberam uma coisa muito interessante, está relacionada à química que está presente no organismo dele. Os girinos dessa espécie têm hábito canibal. Ou seja, eles são atraídos, né? Eles descobriram que eles são atraídos por um sinal químico que vem dos ovos de outras fêmeas. Então, um girino, por exemplo, de uma fêmea, ele pode se sentir atraído pelos ovos de outra fêmea e comer eles. Isso é considerado um ato canibal porque é da mesma espécie, certo? E aí, os cientistas descobrindo isso, eles pensaram, opa, tem muita gente aí mandando cara de tristeza. Gente, isso é uma notícia muito boa de saber. Pra gente, pelo menos, né? E para eles também, porque, né? Porque o que acontece? Eles criaram como se fosse uma armadilha, uma isca, eles extraíram esse sinal químico. Gente, eles literalmente fizeram um suquinho, uma vitamina de sapo cururu. Sim. Extraíram os químicos e fizeram uma isca para poder atrair os girinos e dessa forma controlar a população. Pois é. Triste pelo sapo cururu, feliz pelo possível controle da bioinvasão, né? Existe algum animal natural dele, existe algum animal estéreo? Existe algum animal assim, uma espécie de estéreo? Animais estéreis? Olha, geralmente são os híbridos. São aqueles que são cruzamento de duas espécies. Mas, né, existem sim animais, né, que não são híbridos, em que em algum momento eles podem apresentar esterilidade, tá? Com o ser humano isso acontece, gente. Com os outros também pode acontecer. Mas é aquela questão. Não é uma coisa que vai acontecer, sempre com frequência, entendeu? Pode falar, Patrícia. Mas aqueles cientistas mataram os girinos? Então, muito provavelmente, sim. O que acontece, meu amor? Deixa eu te explicar. O objetivo é justamente se livrar dos sapos do lugar onde eles não pertencem.
Tipo assim, é triste a gente pensar assim, precisa matar um animal para fazer isso acontecer? Mas é justamente a gente está fazendo isso para salvar a vida de outros animais, outras espécies, as espécies nativas que estão correndo risco. Não é o sapo-cururu. Sapo-cururu, se eu eliminar ele na Austrália, ele vai continuar existindo na América. Mas na América ele tem predador natural. E aí a população dele é controlada. E aí ele não vai causar um problemão. Essa é a questão, entendeu? Nas Américas tem quem vai comer o sapo-cururu. Na Austrália não tem. Infelizmente, algumas coisas tristes a gente tem que fazer. E, novamente, a culpa é de quem? Ser humano. Só queria ressaltar isso. É importante a gente lembrar. E aí, eu queria agradecer vocês pela atenção e perguntar se vocês têm mais alguma dúvida. Abrir espaço aqui para perguntas. Vou até abrir aqui o chat. Consegue clicar? Sim, verdade, gente. A lista de presença para o certificado. Importante, ainda bem que você me lembrou. Eu vou, inclusive, aproveitar para tirar um print aqui do pessoal que está presente. Depois a gente abre para tirar um todo mundo, tá? Isso. Richard, quer falar alguma coisa? Richard, você quer falar alguma coisa? Júlia Domingos? Não, eu tô só pronto aqui para tirar a nossa foto aí pro álbum. Não, fala. Ninguém? Todo mundo já está bem esclarecido? Todo mundo está bem esclarecido? Se vocês não se acanhem, gente, não é para ter vergonha. Estou salvando aqui o pessoal que está presente, para depois eu fazer o certificado de vocês, gente. Eu vou cortar isso aqui para acabar. Quer dizer, não sei se você conta com certeza e acabar aqui. Opa! Bom, gente. Vamos tirar a foto, então. Queria tirar uma foto com vocês. Vocês topam abrir a câmera para a gente tirar uma foto junto? Eu vou ficar bem pertinho do Vinícius, como que eu faço para aparecer? Pode vir na cara, já. Nós três. Vamos lá, pessoal. Deixa eu parar a apresentação. Deixa eu tirar uma foto com vocês. Todo mundo sorrindo. 1, 2, 3 e... Aí, valeu, pessoal. Olha. Muito obrigado, gente. Eu queria só passar uma coisa para vocês antes. Eu vou estar com vocês aí nos cursos de férias agora de reprodução de tubarões, todas essas coisas. Que legal. Pessoal que quiser participar presencialmente dos cursos da terceira semana, tá? Ainda dá tempo. Só para... Opa! Eu preparei um quiz aqui para vocês, mas eu acho que não vai dar tempo da gente passar. Dá tempo da gente passar, dá? Vocês querem fazer o quiz? Vocês querem? Tá bom. Manda aí. Tá, vamos lá. O objetivo é falar se o animal é nativo ou exótico no Brasil. Tá? Então, pensando no Brasil, esse animal é daqui ou não é? Vamos lá. Primeiro, esse vocês já viram. E aí, gente, nativo ou exótico? Nativo. O que vocês acham? Todo mundo nativo. Nativo, né? Muito bem. Essa aqui é a nossa onça pintada, uma espécie nativa. Inclusive, né, está classificada como vulnerável, né? Está ameaçada de extinção, gente. Pois é. Esse daqui, quem conhece?
Nativo ou exótico? Exótico. Exótico? O Patrick falou que é exótico? Parece um flamingo. Falaram aí certo. Guará, que é o guará vermelho, nativo, tá, gente? Ele é nativo, principalmente das regiões de manguezais, tá? Muito interessante. Ele tem essa coloração assim, avermelhada, porque ele come crustáceos, né? Ele acaba absorvendo um pouco do pigmento da alimentação dele. Próximo. Esse daqui, vocês viram na apresentação. Nativo ou exótico? Exótico. Gente, nenhum dos dois. Porque a jundiara é um híbrido. Ela não existe naturalmente, né? Ela é feita em criadouro, ela é um híbrido, uma junção de duas espécies. Então, ela nem nativa e nem exótica, né? Como assim ela não existe? A gente tá vendo ela. Olha, ela existe, só que imagina que ela é criada meio que em laboratório, entendeu? É tipo isso. Na verdade, eles pegam duas espécies diferentes, né? E cruzam. Eles têm um filhote, esse filhote é a jundiara. Só que a jundiara, se a gente for buscar ela na natureza, assim, nos rios, a gente não vai encontrar ela ali, a não ser que alguém tenha colocado ela lá. Não é normal. Então a mula e o jumento pode ser enquadrado na mesma situação, né? A mula e o jumento podem ser enquadrados na mesma situação. Só que tem a questão, né? Tipo, a mula e o jumento, de certa forma, eles são animais meio que domesticados, né? E quando a gente pensa, por exemplo, no gato e no cachorro, eles também são domesticados. E aí a gente não tem como definir, tipo assim, o gato, ele é exótico aqui, ele é nativo de tal lugar. Algumas raças, ó, é claro que elas costumam aparecer e estar presente em outros lugares, mas a gente não, geralmente não usa isso para animal doméstico, né? Mas o que você falou fez sentido, Patrick, faz todo sentido. E esse daqui? Quem sabe? É nativa, gente. É nativa. Essa daqui é a sucuri verde, tá? Acho que, se eu não me engano, é a maior, se não uma das maiores espécies de serpente, de cobra, né, que a gente tem aqui no nosso país. E esse daqui, quem conhece? Alguém sabe se é nativo ou exótico? Pode chutar. Esse daqui é nativo, gente. É o pirarucu, Arapaia magigas. Inclusive, a gente tem aqui no aquário, né? Esse peixe pode ficar enorme, né? É o maior peixe de água doce do nosso país, né? Tô correto, Richard? É o maior peixe de água doce do Brasil e é também o maior peixe de água doce com escamas do mundo. Olha só, ainda isso. Então, vocês estão vendo a riqueza que a gente tem aqui? E aí, vocês perceberam que eu deixei a maioria como espécie nativa? Né? Na verdade, quase tudo foi espécie nativa. É porque a gente, em muitos momentos, a gente não para olhar e para refletir na riqueza da diversidade de animais que a gente tem aqui no nosso país. A gente não está olhando isso, gente. A gente tem que tomar muito cuidado, porque essa riqueza está morrendo aos poucos, tá? E aí eu queria deixar aqui para vocês meu convite para a gente se conectar, tá? No Instagram e no LinkedIn, eu tô como Vinícius Chalega, tá? Vocês podem me procurar e me achar lá. Eu vou adicionar vocês também. Pode pedir para me seguir, que eu sigo de volta. E eu também tenho agora um podcast no Spotify, tá? Que é Me Dê um Matcha. Vocês podem... É um podcast mais voltado para crescimento pessoal, autoajuda, tá? Se vocês tiverem curiosidade de conferir também, fica aí para vocês. E não posso esquecer de divulgar para vocês também o Instagram da Unidade de Educação Ambiental. Quem não segue, por favor. Quem ainda não segue a UEA está perdendo tempo. Tem muita coisa legal lá. E sempre que tem curso, né, a gente mostra. Deixa eu colocar aqui para vocês, compartilhar.
esse é o nosso Instagram, tá? uea.aquário. Eu vou colocar aqui no chat. Quem não se inscreveu lá no post, segunda-feira, pode... E aí, é isso, gente. Queria agradecer novamente vocês. Eu vou ficando por aqui. Teremos a lista de presença? Oi? A lista de presença? Eu salvei aqui quem está participando da reunião. Eu já salvei aqui. Aí Legal. eu vou dar o certificado. Em fevereiro, tá, Cris? Legal. Tá Parabéns bom, aí pela palestra. até fevereiro o certificado de vocês sai, tá? Um pouquinho antes, tá? Um pouquinho antes. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, estou aqui aberto para conversar com vocês. Quem não tiver nenhuma dúvida, deixo aqui o meu abraço para vocês também, né? E espero que a gente possa se encontrar no futuro próximo. Espero que vocês tenham gostado, Tchau, gente. parabéns, um abraço, viu? Tchau Tchau para para todos. Obrigada. Tchau. O Nicolas está perguntando se ainda tem vaga para visita noturna, Edna. Não tem, né? Não, infelizmente, mas nós vamos... Infelizmente, não. Provavelmente em fevereiro e março nós vamos divulgar uma visita noturna especial aí, para quem não conseguiu pegar a vaga agora. A Edna falou aqui que em fevereiro ou março a gente vai fazer outra visita noturna para quem não conseguiu pegar a vaga agora, tá? Então pode ficar tranquilo. E a gente tem vaga ainda para outra semana. Aliás, para essa também, mas eu estou vendo que aqui é o pessoal tudo um pouco mais velho. Essa semana até de 8 a 11 anos. A semana que vem, semana que vem a gente tem cursos para pessoas a partir de 12 anos. Isso, e a gente tem vaga ainda. A gente tem então, bastante quem tá vaga. Aqui também se inscrever. Inclusive, o Richard vai dar um curso, não vai, Richard? Vai. Sim, nós vamos dar um curso também. A gente vai dar um curso presencial junto e a gente vai dar... O Richard vai dar um curso virtual na semana que vem, gente. Tá? Então, segunda-feira que vem tem curso virtual do Richard. Quem ainda não se inscreveu no curso dele, corre. Corre, porque o cara é cabeça. Vocês não podem perder, tá? Esse homem é a fonte do conhecimento. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Isso literalmente. Obrigado a todos. Preparar a gravação.